RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal Esta Hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Uma piroga com 2 cadáveres e um sobrevivente deu a costa nas imediações de Juncalinho, em São Nicolau. A ICV pede impugnação de meia dúzia de candidatos do MPD e também da UCID em São Filipe por alegadas dívidas para com a autarquia. Fundação Menos Álcool Mais Vida quer compromissos dos novos autarcas para não licenciarem nenhum bar durante um ano. O Ministério da Cultura teve aumento do orçamento e vai investir cerca de 200 mil contos na requalificação urbana na Cidade Velha. Volkswagen quer fechar pelo menos 3 fábricas na Alemanha e eliminar milhares de postos de trabalho e reduzir os salários em 10%. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Uma piroga com um sobrevivente e 2 cadáveres a bordo deu à costa na localidade de Ribeira Alta, nas imediações de Juncalinho, em São Nicolau. O sobrevivente, em estado de muita debilidade, deu entrada no centro de saúde da ilha por os primeiros cuidados. As autoridades deslocaram-se ao local por o levantamento dos cadáveres e dar início à investigação de mais este caso de imigrantes que chegaram ao país de forma irregular. Ainda as autoridades não sabem a proveniência da embarcação e nem dos ocupantes. A Rádio de Cabo Verde tem no terreno uma repórter que deve estar a caminho do local para apurar mais informações e, naturalmente, assim que tivermos mais informações, iremos partilhar com o amigo ouvinte. E por falar em imigrantes irregulares, a Guarda Costeira da Tunísia recuperou os corpos de 16 imigrantes na costa do país, informou hoje a Guarda Nacional Tunisina. Este foi o desastre mais recente envolvendo um barco de imigrantes no Mediterrâneo. Os corpos foram encontrados no final de semana e também hoje. As vítimas não foram identificadas porque os corpos estavam decompostos, disse a Reuters um alto oficial da Guarda Nacional da Tunísia. No passado mês, pelo menos 15 tunisinos morreram, incluindo 3 crianças, e outros 10 estavam desaparecidos depois que o barco em que estavam afundou na costa do país, enquanto tentavam cruzar o Mediterrâneo para a Europa. Os corpos de 13 migrantes da África subsaariana também foram recuperados na mesma área no mês passado. A Tunísia enfrenta uma crise migratória sem precedentes e substitui a Líbia como principal ponto de partida para os migrantes e pessoas de outras partes da África que buscam uma vida melhor na Europa. O Centro Nacional de Mediação e Arbitragem estará em funcionamento em dezembro próximo, uma garantia dada hoje pela Ministra da Justiça, que esta manhã visitou as futuras instalações da instituição de resolução de conflitos aqui na Praia. O trabalho centra-se doravante na informação às pessoas sobre as vantagens deste mecanismo de resolução de conflito, anuncia Joana Rosa. Desde logo, combatendo a morosidade, o centro estará à disponibilidade das pessoas, das empresas que, em querendo, poderão dirigir-se ao centro, registar, eu diria, a queixa ou o processo que tem pendente para resolução e pedir que o centro desenvolva as iniciativas visando encontrar uma solução. Para garantir o funcionamento do centro, a Ministra garante que já está preparado um leque de árbitros e também mediadores. Receberam a formação na mediação e arbitragem e vão poder trabalhar e colaborar com o centro, dar o seu contributo para que possamos ter processos resolvidos ao nível daquilo que é a mediação. A instalação do Centro de Mediação aqui da Praia segue-se à de São Vicente no próximo ano. A mediação e arbitragem é um instrumento criado pelo Governo para a resolução de conflitos sem recurso a tribunais, combatendo ao mesmo tempo a morosidade judicial. O PAICV apresentou esta manhã um pedido de impugnação contra 6 elementos das candidaturas do MPD e também da UCID, a Câmara e a Assembleia Municipais de São Filipe. O motivo tem a ver com supostas dívidas para com o município, que totalizam cerca de 100 mil escudos, conforme a Anabela Varela. O pedido de impugnação foi entregue na manhã de hoje pelo mandatário da candidatura do PAICV à Câmara de São Filipe. Assim que tomou conhecimento das listas provisórias das candidaturas adversárias, surgiram dúvidas que o PAICV decidiu esclarecer em relação a possíveis inegibilidades. Ele trata de receber documentos de alguns candidatos na São Filipe que têm dívidas com o município. Artigo 420 do Código Eleitoral está fora, mas além de que as inegibilidades gerais, mas nenhum candidato que pode ter dívidas com o município de São Filipe. Então, do para onde que
mesmo cabeça de lista para a Câmara Municipal, tem dívida com a Câmara desde 2020 de IOP que é que paga, tem número 12 da Assembleia Municipal, por exemplo, de MPD, que desde 2009 que paga décima na Câmara Municipal. Da lista do MPD para a Câmara constam os nomes de António Cardoso, cabeça de lista, e Samira Teixeira. Para a Assembleia, Gelson Silva e José Manuel Monteiro. Da candidatura da UCI da Assembleia constam Henrique Cardoso Gomes, cabeça de lista, e Merizita Gomes. João Domingos Barbosa, mandatário da lista do PAICV, afirma que o objetivo do partido e da candidatura não é retirar os adversários da disputa, mas sim garantir que eles quitem as suas dívidas junto ao município. Ao todo, é 6 candidatos que têm dívida com o município, naquela 12 lista, e as dívidas de 6 candidatos vai atingir 100 mil escudos, só para ter ideia. A Câmara Municipal, de tudo a juntar, vai atingir 100 mil escudos. E a Câmara Municipal de São Filipe já lança alguns incentivos de isenção de juros de mora, taxa de relaxe, para incentivar pessoas a pagar dívidas, mas mesmo assim, que está pagando dívida, e eu espero que o Zé Gruta Freire para pela munícipes de São Filipe para seguir alguns exemplos para exercer esse poder e para exercer essa cidadania que cumprir os seus deveres de pagamento de impostos para poder ter dinheiro para fazer e trabalhos e para poder continuar com o desenvolvimento. O PAICV aguarda que o Tribunal notifique as candidaturas adversárias, que terão um prazo de 48 horas para apresentar o contraditório. E a Fundação Menos Álcool Mais Vida quer vincular os candidatos autárquicos ao compromisso de respeitar a nossa lei do álcool por efeito. Propõe também a todos os candidatos a presidente das câmaras municipais um termo de compromisso que visa, entre outros assuntos, estabelecer uma moratória de 1 ano, período durante o qual não vão licenciar ou não devem licenciar mais estabelecimentos para venda de bebidas alcoólicas. A Joana Lopes tem uns pormenores. Arranca no próximo dia 14 de novembro a campanha para as eleições autárquicas de 1 de dezembro de 2024, altura em que se deve escolher quem vai conduzir a gestão dos concelhos durante 4 anos. Ciente dos malefícios que o álcool vem trazendo à vida das pessoas, a Fundação Menos Álcool Mais Vida quer levar os candidatos autárquicos a se engajarem a cumprir a nova lei do álcool através de um termo de compromisso a ser submetido a todos os candidatos, explica o presidente do Conselho de Administração da Fundação, Manuel Faustino. Basicamente, o que nós estamos a pedir é que os candidatos assumam o compromisso de realizar atividades, eventos que já vêm fazendo, sem álcool e sem droga, atividades esportivas, criativas e culturais, e nós estamos lançando o desafio, nós estamos a propor que façam uma moratória, pelo menos de 1 ano, durante o qual não vão autorizar a abertura de novos estabelecimentos e que tenham muito rigor na análise da renovação, dos processos de renovação das autorizações que estão em vigor. Um documento que a Fundação quer que comece a ser aplicado já no decurso da campanha eleitoral. Que seja conhecido seria bom. É por isso que estamos a distribuir agora, que a população tenha conhecimento, os candidatos tenham conhecimento e que assumam perante a sociedade, perante os candidatos, alguns compromissos, que aliás, como eu disse há pouco, muitas câmaras já vêm pondo na prática ao longo do tempo. O documento também prevê que os candidatos se engajam a promover com parceiros atividades preventivas do uso abusivo do álcool, dirigidas especialmente às crianças, jovens e famílias, particularmente através de eventos desportivos e culturais. Continuamos ainda com a política. Debate com o Primeiro Ministro sobre as políticas de descentralização e desenvolvimento local, Estado da Justiça, interpelação ao Governo sobre a saúde e o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde serão os principais pontos da agenda da segunda sessão plenária de outubro, que arranca amanhã, terça-feira. Ao fazer o balanço da jornada preparatória, Paula Boeda, do PAICV, considerou que Cabo Verde vive uma crise de saúde que considera grave, apontando o dedo ao ressurgimento de casos de paludismo, dengue e também condições de trabalho dos profissionais de
de saúde. Quanto à Justiça, Paula Moeda critica a morosidade processual, falta de meios humanos e matérias para responder às demandas. E já no que toca ao debate com o primeiro-ministro, propriamente dito, sobre a descentralização e desenvolvimento local, a avaliação do PAICV é que o governo sufoca as autarquias e se coloca da posição de concorrente ao invés de apoiá-las para o seu desenvolvimento. A Edneia Barros esteve na conferência de imprensa e tem os pormenores. O debate com o primeiro-ministro proposto pelo MPD é pertinente, mas o PAICV estranha que só chegou nas vésperas das campanhas eleitorais para as autárquicas. Paula Moeda reclama que o governo compete com as autarquias e que vem se esquecendo da sua responsabilidade em apoiar o desenvolvimento dos municípios em setores cruciais. É um governo que compete com as câmaras. Em vez de facilitar, surgir como um facilitador, concorre. Compete, sufoca. O governo vai fazer as pequenas obras para concorrer com as câmaras municipais e deixa para trás, esquece-se das suas principais atribuições, como a infraestruturação do país, que vai resolver muitos problemas do desenvolvimento local. Na área da saúde, em que o PAICV propôs uma interpelação ao governo, a deputada Paula Moeda aponta para vários desafios que vão desde a falta de condições de trabalho para profissionais da área, ruptura de medicamentos e a necessidade de infraestruturas adequadas para responder às demandas. Esta crise tem resultado em constantes greves, manifestações dos profissionais de saúde descontentes com as condições de trabalho. São poucos profissionais também. Temos falta de médicos, de enfermeiros, de técnicos de saúde para a demanda que se impõe neste momento. Não houve nada de apontar que este governo tivesse feito a nível de infraestruturação para a saúde. Eu diria também falta de medicamentos, falta de produtos essenciais para fazer o diagnóstico a nível de TAC, a nível de ressonância magnética. Epidemia da dengue, ressurgimento de casos de paludismo e mortes de grávidas e recém-nascidos são igualmente preocupantes, frisa Paula Moeda. O Estado da Justiça também estará em debate e, para o PAICV, a situação é preocupante, com vários setores a precisarem de medidas que garantam melhor eficácia. Falta de recursos humanos, de magistrados, falta de oficiais de justiça. Todos os anos é a mesma coisa. Falta de meios de trabalho, de materiais de trabalho, de equipamentos, a morosidade processual. Ainda no setor da justiça, o PAICV já se mostra contra uma proposta de lei a ser analisada nessa sessão parlamentar para a redução pontual da duração do período de estágio de 18 para 12 meses, que aprova os estatutos dos magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais. E o grupo parlamentar do MPD considera que não há razões para uma interpelação ao governo sobre a saúde e o funcionamento do setor. Em vez desta interpelação, o partido que sustenta o governo pede um pacto de regime e um esforço de todos no combate à dengue. Considerações do grupo parlamentar do MPD no balanço das jornadas parlamentares para a última sessão plenária de outubro, que terá como ponto alto o debate sobre o estado da justiça e também um debate com o primeiro-ministro. O José António dos Reis tem os pormenores. Sobre o debate com o primeiro-ministro subordinado ao tema as políticas de descentralização e de desenvolvimento local, Antonita Vieira, porta-voz do grupo parlamentar do Movimento para a Democracia, considera que a partir de 2016 o desenvolvimento local ganhou um novo impulso, considerando que atualmente Cabo Verde tem um governo mais descentralizador da sua história. No Orçamento do Estado para o ano econômico de 2025, de acordo com a Lei do Orçamento do Estado para as autarquias locais, o montante do Fundo de Financiamento Municipal é fixado em 4.723.703.902 escudos, aumentando os recursos a praticamente todos os municípios do país. Relativamente ao pilar social, no orçamento de 2024, o total de recursos alocados por programas tem um peso de 41,2%. Um outro ponto alto desta segunda sessão plenária de outubro será o debate sobre o estado da justiça. A deputada do MPD reitera que o setor da justiça está em transformação, justificando que o país tem hoje uma justiça mais célere graças ao empenho do Executivo. De realçar que este governo aumentou consideravelmente
o orçamento para os tribunais. Destacar ainda o bom desempenho do Supremo Tribunal da Justiça, do Tribunal de Relação de Sotavento e da maioria dos juízes e comarcas. No que cabe ao Governo fazer é criar condições legais com a aprovação do pacote que está no Parlamento para a consolidação das reformas no setor. Em relação à interpelação ao Governo sobre a saúde e o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, tema proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, o MPD diz estar preparado para desmontar as possíveis farsas e armadilhas da oposição. Antonita Vieira diz ainda que o governo tem dado prioridade máxima ao setor da saúde, apontando como exemplo o acréscimo orçamental de 10,7% para o próximo ano. A deputada Ventoinha defende ainda que a interpelação do PAICV sobre a saúde não faz sentido. Porque estamos em plena dengue, devíamos resolver, esforçar-se todos nós para sensibilizarmos as pessoas a fazer as coisas que o Ministério da Saúde está a dizer para fazer. Esforçar, fazer uma pedagogia junto da população. Isso que deveria ser o papel de todos os políticos. Penso que assim seria melhor do que vir interpelar o governo, porque teve um caso no Hospital Agostinho Neto. Consta ainda da proposta de agenda desta segunda sessão plenária de outubro a aprovação de 3 propostas de lei. E a Justiça não está bem e precisa de reformas profundas. A consideração é da UCID, feita esta manhã em conferência de imprensa na cidade do Mindelo, no balanço da visita de Círculo de São Vicente, no âmbito da preparação para a sessão plenária de outubro, na segunda. São Vicente, ilha que, de acordo com os democratas cristãos, continua atrelada ao governo, conforme a Patrícia Martins. Os deputados da UCID visitaram o Tribunal da Comarca de São Vicente, a Conservatória dos Registros Civil, o primeiro cartório de São Vicente, a Procuradoria e a Ordem dos Advogados. Quanto ao Tribunal da Relação de Barlavento e o respectivo Procurador de Círculo, os deputados tentaram, mas não conseguiram, diz a deputada Dora Pires, adiantando que desses contactos foi possível constatar que a Justiça não está bem e precisa de reformas profundas. De facto, a nossa justiça é o que é. Por mais que construamos novos tribunais, novas conservatórias, a nossa justiça precisa de muito mais. Na verdade, a nossa justiça precisa de reformas profundas. Precisamos de espaços dignos para trabalhar. E isso vem faltando, pois em São Vicente nós temos o edifício dos tribunais, precisa de manutenção, principalmente na cave. As celas construídas sem casas de banho precisam de pinturas. Há salas que precisam, quase todas, de mobiliários novos e adequados, porque é mesmo urgente. Quanto à Procuradoria, Tribunal da Comarca, Cartório e Conservatória, existe, segundo os democratas cristãos, a necessidade de mais recursos humanos, mais juízes, procuradores, notários, escrivão, oficial de diligência, secretário e de se terem atenção à segurança dos edifícios. A UCID diz que não se entende a continuação do pagamento exorbitante de rendas com os cartórios e o edifício destinado ao cartório e à conservatória com obras de requalificação paradas. Os são vicentinos perguntam para quando a mudança para as novas instalações e também a mudança do Tribunal de Relação de Barlavento. As cadeias do país estão sobrelotadas. As políticas públicas concebidas e implementadas pelo governo não têm surtido efeitos práticos, a ponto de reduzir a reclusão, sobretudo dos jovens. Não precisamos de mais cadeias, precisamos sim da implementação de melhores políticas. Por isso, considera o CID que a justiça no país ainda padece de cuidados intensivos por parte de quem define as políticas do setor. Nós temos chamado a atenção que a problemática da inspeção judicial tem que ser resolvida, porque só assim possamos ter uma justiça de qualidade e não de quantidade. O término da informatização no setor para evitar
eventuais perdas de processos nos tribunais. A lei de tramitação cronológica processual, que proporcionará maior transparência na decisão, afetação dos recursos humanos qualificados e adequados ao setor e a formação contínua dos fazedores de justiça. E na visita constatamos que São Vicente, bem como os restantes municípios, continuam atrelados ao governo, sem autonomia, sem liberdade de pensamento, para que as coisas aconteçam pela positiva. O CID com o balanço da visita ao Círculo de São Vicente no âmbito da preparação para a sessão plenária de outubro, sessão na qual está agendado o debate com o Primeiro-Ministro sobre as políticas de descentralização e de desenvolvimento local. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, já são 13 horas mais 21 minutos, sensivelmente. O turismo cultural é a principal aposta do Ministério da Cultura para o ano que vem, numa altura em que o orçamento do referido Ministério é contemplado com um reforço em mais de 40% em relação ao ano anterior. Um aumento que se destina essencialmente a um projeto de requalificação urbana na cidade de Património da Humanidade, ou seja, Cidade Velha, no valor de 200 mil contos. O Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Augusto Veiga, assegura que está a mobilizar parceiros para projetos com grande impacto social, nacional e também internacional. A Joana Lopes tem os pormenores. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, estreia-se hoje na sua primeira reunião do Conselho do Ministério, onde está a ser apresentado as linhas gerais sobre a gestão da pasta, cerca de 2 meses após a sua tomada de posse. Mas antes da apresentação, procedeu-se ao balanço geral das atividades levadas a cabo pelos diversos departamentos do Ministério até agora. Para já, o turismo cultural é o grande destaque das ações do Ministério para o próximo ano, assegura o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas. Já destaquei também, desde a minha tomada de posse, que nós temos grande interesse em ajudar a formalizar o setor, em fazer uma maior associação entre o setor da cultura e o turismo, mas também em conseguir uma maior mobilização financeira também para as áreas da cultura, sob forma de conseguirmos ter mais investimentos, mas termos também mais resultados, tanto a nível governamental como também a nível do setor privado, nacional e internacional. E para mobilizar mais parceiros, encontros com câmaras municipais amigas de Cabo Verde para se conseguir reforçar o orçamento do próximo ano estão agendados para a próxima semana. Aliás, no Orçamento de Estado para o próximo ano já está contemplado um reforço de mais de 40% em relação ao do ano anterior. Aumento esse em que a maioria vai para um projeto de requalificação da Cidade Velha, explica o governante. Um grande valor desse aumento é só para um projeto de requalificação da Cidade Velha, negociado com o Banco Mundial. Só esse projeto são mais de 200 mil contos. Mas temos uma noção clara do que é que nós podemos contar para o próximo ano, mas também estamos apostados em conseguir, fora do Orçamento de Estado, financiamento também para projetos que tenham um impacto social muito grande, tanto a nível nacional como a nível internacional. Estamos já em conversações com o Ministério do Turismo para conseguirmos também linhas de ação conjuntas para a divulgação dessa parte cultural de Cabo Verde, para atrair mais turistas, mas também para desenvolver um turismo interno também entre as ilhas, para reforçar essa área. Conselho do Ministério, que conta com responsáveis de todas as estruturas do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, decorre na Praia, e o encerramento está previsto para as 4 da tarde de hoje. E o Governo põe cerca de 78 mil contos à disposição do CERBI este ano letivo, visando o financiamento de 385 bolsas que chegam a 80% para jovens dos níveis 2 e 4 e a 100% para jovens do nível 1 e 2 do cadastro social. Destaca ainda para 4 formações no período pós-laboral, estágios curriculares da Frescobar e outras empresas, para além de bolsas para 41 jovens da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no âmbito do projeto Triangular, cofinanciado pela cooperação luxemburguesa. O Canda Amorim Fortes tem os detalhes. O programa de formação inicial do ano letivo 2024-2025, financiado pelo Fundo de Emprego, traduz um incremento em relação ao ano passado que beneficiou 250 jovens das ilhas. Abrange um total de 3 ações em diferentes áreas,
385 bolsas, na maioria para jovens da Ilha de Santiago, mas também das restantes ilhas e ainda bolsas para jovens da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no âmbito do Projeto Triangular, cofinanciado pela cooperação luxemburguesa. As 4 formações em período pós-laboral são outros dos destaques enfatizados pelo presidente do Conselho de Administração do CERMI, Gilson Correia, entre um conjunto de outros benefícios. 304 jovens de Santiago que foram selecionados, cerca de 75 jovens das restantes ilhas. Temos também 41 jovens que vieram de São Tomé e Guiné-Bissau através de um projeto triangular cofinanciado pela cooperação luxemburguesa. E a particularidade também deste ano é que vamos abrir 4 ações em regime pós-laboral para cerca de 100 jovens. São cerca de 78 mil contos. Não é financiado pelo governo de Cabo Verde através do Fundo de Promoção e Emprego e Formação. Essa bolsa inclui para jovens que pertencem à grade social 1 e 2 100% de bolsa, a isenção de propina e o transporte para o CERMI, e jovens que pertencem ao grade social 3 e 4, a bolsa cobre 80% dos custos da formação. E a particularidade para os jovens que não são de Santiago, são das restantes ilhas, a bolsa, para além de incluir a propina e o transporte, inclui também um subsídio de estadia aqui durante a formação, inclui o transporte de ida e volta. Quanto ao estágio curricular, que deve ser realizado em parceria com empresas privadas, este ano, realça Gilson Correia, contará com a participação da empresa de conserva de pescado Frescomar. Um componente que é bastante importante, que é o estágio curricular, que é um estágio de 2 meses, cerca de 360 horas, que isso tem que ser feito em parceria com as empresas privadas. Hoje vamos ter um momento de reconhecimento a algumas empresas que têm recebido os nossos estagiários já há algum anos, e também vamos hoje assinar um protocolo, um memorando com a Frescomar, que penso que é a maior entidade empregadora aqui em Cabo Verde, no sentido de passarem a receber os nossos formandos, não só os jovens de São Vicente, mas jovens das outras ilhas que podem fazer um estágio e terem acesso a uma bolsa. As ofertas formativas distribuem-se pelos níveis 3, 4 e 5 e essencialmente pelos cursos das energias renováveis e da manutenção industrial, entre os quais está o de sistemas automáticos programáveis, curso que Yannick Rodrigues do Fogo vai estudar e que Simão Pereira de Santiago já fez no ano letivo passado. O nosso governo tem certa vez uma aposta forte nessa área. Portanto, é uma área que também tem sua saída e a minha expectativa nesse momento é das melhores e é bem alta. A primeira ideia, quando explicar o que é que era essa formação na CERMI, a primeira ideia foi logo isso, mim e talvez até mais alguns alunos ali, né? Queriam uma empresa. E iam fazer curso de montagem de sistemas automáticos programados e manutenção industrial no ano passado, e futuramente tinha que fazer nova formação no centro ali, tipo fotovoltaico, para poder abrir nova empresa e trabalhar para conta própria. Esta iniciante a sua mensagem, que foca para mais, mas que dê uma oportunidade para o nosso futuro, não só na vida profissional, como na vida académica também. A taxa de empregabilidade do CERMI atinge os 70%, sendo que cerca de 60% dos formandos saem do centro com um contrato de trabalho com empresas de terceiros, enquanto 10% optam pelo autoemprego, criando os seus próprios negócios. E durante a celebração do mês internacional da biblioteca escolar, a diretora do Museu da Educação, Clara Barcos, fez um apelo urgente pela revitalização das bibliotecas escolares e pela promoção da leitura entre os jovens. A Dina Almeida falou com a responsável. O mês de outubro é tradicionalmente dedicado à celebração das bibliotecas escolares em todo o mundo. Em Cabo Verde, a data é marcada por um conjunto de atividades que visam chamar a atenção para a importância desses espaços. No entanto, a realidade das bibliotecas escolares cabo-verdianas é preocupante, segundo Clara Marques. Infelizmente, a biblioteca escolar existente em Cabo Verde não tem muita utilidade, ou seja, não é utilizada como deve ser, porque muitas coisas poderiam ser feitas nas escolas, na sala da biblioteca, os alunos a pesquisarem, os professores a darem aulas na própria biblioteca, fazer com que os alunos sejam mais práticos nas suas atividades, ver a ficha técnica. Temos com essa atividade, o Museu da Educação, sobretudo para sensibilizar, portanto, os alunos, os professores e também a toda a comunidade educativa, no sentido de utilizarem mais as bibliotecas e mostrar a importância que a biblioteca tem para as vidas estudantis. A falta de utilização das bibliotecas
bibliotecas é um problema que se arrasta há anos, afirma a diretora do Museu da Educação, que destaca a necessidade de uma rede forte de bibliotecas escolares que estimulem o interesse pela leitura. Algumas escolas da capital e do país, em Cabo Verde, têm bibliotecas, mas, como eu disse, o uso é muito fraco e é preciso que haja uma rede bem forte de bibliotecas escolares, consciencializar os professores da importância do estudo nas bibliotecas e o uso das bibliotecas, porque só assim é que podem agregar mais conhecimentos e mais prática em termos de escolha de livros, de ficha técnica. Portanto, convém realmente irmos trabalhando essa parte com as escolas. É preciso que se faça, portanto, uso da biblioteca, criar bibliotecas móveis, bibliotecas comunitárias, precisamente para poder ter mais um espaço para além da sala de aula. O Museu da Educação foi criado para resgatar, preservar e valorizar todo o património educacional. Desde 2018 tem realizado diversas atividades com o objetivo de sensibilizar alunos, professores e a comunidade em geral sobre a importância das bibliotecas. A instituição possui um acervo com mais de 1.200 peças que conta a história da educação em Cabo Verde. E o lançamento do terceiro concurso nacional de leitura é um dos pontos que constam da programação da Biblioteca Nacional para assinalar o Dia Internacional das Bibliotecas Escolares, que liga comunidades, como define o lema escolhido para este ano. A Presidente da Biblioteca Nacional, Matilde Santos, lembra que o concurso nacional de leitura tem 3 fases a partir dos 8 anos e com início nas salas de aula. É a própria escola que inicialmente preenche o formulário no site do Plano Nacional de Leitura e depois os alunos na turma, com os professores titulares de turma e com os pontos focais, porque também é bom frisar em todos os agrupamentos da escola, temos um ponto focal do Plano Nacional de Leitura. Mas são as escolas que inscrevem e depois os alunos inscrevem na turma. Querem participar no concurso nacional de leitura, vai na sua turma, diz o professor titular, eu quero inscrever, e os professores vão anotando. A responsabilidade dessa candidatura é da escola, mas os alunos manifestam e os pais também podem manifestar junto da escola para inscreverem os seus alunos. Matilde Santos refere estatísticas para demonstrar o sucesso que os concursos de leitura têm tido junto da comunidade estudantil. São números recordes. Na primeira edição, só para se ter uma ideia, foram 211 escolas de todo o país que se inscreveram no concurso nacional de leitura e 5.000 alunos. Na segunda edição, a fasquia aumentou, duplicou. Tivemos 10.000 alunos inscritos e 273 escolas de todo o país. Ou seja, no cômputo das 2 edições, temos mais de 15.000 alunos envolvidos, 474 escolas envolvidas de todo o país. E quase todos os municípios. Apenas um município no ano transato não concorreu. O Dia Internacional das Bibliotecas Escolares é comemorado desde 1999, sempre na 4ª segunda-feira de outubro. Da Alemanha chega-nos a informação de que a Volkswagen quer fechar pelo menos 3 fábricas da Alemanha, eliminar milhares de postos de trabalho e reduzir os salários em 10%, informou hoje a principal representante dos trabalhadores da empresa, segundo o Financial Times. A confirmar-se a reestruturação da empresa, marcará o primeiro encerramento de fábricas em 87 anos da história da Alemanha, onde tem 10 fábricas e 300.000 trabalhadores. As restantes fábricas terão de ser redimensionadas, informou ainda a empresa, à Comissão de Trabalhadores. Todas as fábricas da Alemanha estão em perigo, ninguém entre nós se pode sentir seguro, alertou um sindicalista. A venda de carros novos da União Europeia caiu 18,3% em agosto, com a Volkswagen a registrar a maior queda. E a queda das vendas junta-se também a forte concorrência chinesa no mercado de veículos elétricos. Para já, a informação é avançada apenas pela Comissão de Trabalhadores, com a Volkswagen a dizer apenas que não comenta especulações sobre conversações confidenciais com o maior sindicato metalúrgico do mundo e a Comissão de Trabalhadores. Os Estados Unidos da América aprovaram a venda de armas a Taiwan no valor de $2 bilhões, incluindo a entrega pela primeira vez de um sistema avançado de defesa antimíssil terra-ar, numa iniciativa que suscitou críticas da China. O gabinete presidencial de Taiwan agradeceu os norte-americanos por ter dado luz verde à potencial venda de armas. Sob o comando do novo presidente da ilha, Taiwan tem vindo a intensificar as medidas de defesa à medida que a China aumenta as suas ameaças militares contra o território que reivindica como seu. Os Estados Unidos são um aliado não oficial mais forte de Taiwan e as suas leis obrigam-no a fornecer à região os meios para se defender.
A China criticou a iniciativa, afirmando que a mesma prejudicava a sua soberania e os seus interesses em matéria de segurança, prejudicava as relações entre os Estados Unidos e a China e também ameaçava a paz no Estreito de Taiwan, que separa a China da região. Já temos 13 horas mais 35 minutos, é o fim de linha neste jornal. Tempo apenas para vermos como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Temos neste exato momento um aparelho da TACV que partiu de São Vicente, está a sobrevoar a parte nordeste de São Vicente, vem para a praia. É expectável então que dentro de sensivelmente 50 minutos o aparelho esteja aqui no aeroporto da Praia. Vai para Boa Vista, está neste momento a aterrar na Boa Vista um aparelho da TUI, veio de Manchester e deve estar já na pista do aeroporto de Rabil. Neste momento da Praia partiu em direção ao Sal um aparelho da Transavia, que também deve estar a aterrar neste momento. E um pouco mais tarde deve chegar aí no Sal um aparelho também da TUI, vem de Londres. É o que temos de relevante para partilhar com o amigo ouvinte deste momento. Pela via marítima temos um fraco movimento. O que temos a navegar neste momento é o Dona Tututa, que está neste momento ainda perto da Ilha do Sal, deixou a ilha há algum tempo, vai em direção ao porto de Tarrafal, em São Nicolau. Dona Tututa, que vai a partir da manhã suspender as viagens para ser submetida a operações técnicas e intervenção técnica. Neste momento a embarcação está a navegar a 10 nós, o que demonstra claramente que o navio está com alguma limitação e deve aportar em Tarrafal por volta das 23 horas de hoje. O Criolla está neste momento no porto de Furna, na Ilha Brava. Daqui a pouco deve ir para São Filipe, depois vir aqui ao porto da Praia. Falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos diz as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para esta segunda-feira, 28 de outubro, o sol despontou às 6 horas 28 minutos e 39 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 6 minutos e 51 segundos. A lua está na fase quarto minguante, saiu pelo leste às 3 horas 19 minutos e vai se pôr pelo oeste quando forem 15 horas e 48 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 10 horas e 22 minutos e a seguinte será às 22 e 23. A primeira pré-mar aconteceu às 3 horas e 59 minutos e a seguinte será às 16 horas e 32 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um dia regular para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 20 horas e 56 minutos até às 22 horas e 56 minutos. Para amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar acontece às 10 horas e 53 minutos e a seguinte será às 22 horas e 59 minutos. A primeira pré-mar acontece às 4h39 e a seguinte será às 17 horas e 6 minutos. Em relação à pesca, amanhã, terça-feira, pode ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 9 horas e 12 minutos até às 11h12, ou então das 21 horas e 34 minutos até às 23 horas e 34 minutos. E quando temos a 13 horas mais 38 minutos, final de linha deste jornal, tempo apenas para reposição dos títulos dos principais assuntos abordados. Dizemos que uma piroga com 2 cadáveres e um sobrevivente deu à costa nas imediações de Juncalinho, em São Nicolau. Para já não se sabe a providência da embarcação e tampouco a origem dos passageiros. PSTV pede impugnação de meia dúzia de candidatos do MPD e da UCID em São Filipe por alegadas dívidas para com a autarquia. Fundação Menos Álcool Mais Vida quer compromissos dos novos autarcas para não licenciarem nenhum bar durante um ano. O Ministério da Cultura teve aumento de orçamento e vai investir cerca de 200 mil contos na requalificação urbana da cidade velha. Volkswagen quer fechar pelo menos 3 fábricas da Alemanha e eliminar milhares de postos de trabalho e reduzir os salários em 10%. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Às 15, informação atualizada com Oscar Monteiro, mas às 14, Idné Barros estará aqui para apresentar em síntese os principais assuntos abordados neste espaço informativo. Boa tarde e obrigado. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.